Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa segunda-feira tranquila para os tricolores, né? Agora tem uma parada FIFA aí relativamente longa, o Fluminense só volta a jogar no outro fim de semana, sem ser o próximo. Então, o time está fora do Z4 e por alguns bons e longos dias de muito trabalho para que contra o Juventude na volta do futebol, né, no outro fim de semana, sem ser esse próximo, o Fluminense possa confirmar e ampliar essa sua tranquilidade, essa sua gordura fora da zona do rebaixamento. Tomara, né? Mas pegou embalo, 3 vitórias consecutivas, Grêmio, Atlético Mineiro fora e essa boa vitória sobre o São Paulo no Maracanã. Jogo difícil, com algum equilíbrio muitas vezes, mas absolutamente limpo, uma vitória legítima e merecida do Fluminense, que foi lá e foi muito mais eficiente na hora de concluir do que o São Paulo. Mas ainda assim está se falando em gol irregular, o jogo pode ser anulado. Gente, é uma piada esse troço aí, né? Mas eu vou falar sobre o assunto, vou propor algumas reflexões aqui a vocês e vou dar a real sobre essa situação e sobre esse troço que estão criando aí em torno de, olha, erro de direito, pode ser anulado o jogo. Vou falar disso já já. Vou falar também sobre quem treinou essa manhã, né? Porque tá todo mundo de folga, mas nem tanto. Quase todo mundo. E a história envolvendo o Keno, hein, galera? Que pediu perdão à torcida ontem. Tá resolvido, não tá resolvido? O que dá pra gente falar sobre isso? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você, seja muito bem-vindo aqui ao canal Ilan FC, 51 mil inscritos. Estamos aí já percorrendo esse caminho dos 100 mil. Falta você, é de graça. Clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like, inscrito ou não. Me ajuda, deixa o like aí. Muito obrigado a todos vocês e é muito importante para mim, tanto o like quanto a inscrição, tudo 0800. Tá bom, galera? Bom, olha, segunda-feira de folga para quase todo o elenco, porque tinha 2 figuras lá que a gente pode considerar nesse momento relevantes no elenco profissional do Fluminense, que treinaram essa manhã. Tá aí na tela. Conhece esse cara aí? Ainda lembra dele? Pois é. Ontem todo mundo achou que o Cano ia para o jogo. Eu também achei, porque eu tinha a informação durante a semana inteira passada que ele estava impressionando, que ele estava muito bem nos treinamentos, né? E que provavelmente seria relacionado e tinha até possibilidade de começar jogando, o que eu achei muito improvável desde sempre. Né? Mas acabou não indo nem para o banco de reservas, acabou não sendo relacionado, provavelmente, certamente, por cautela, porque o Mano Menezes foi perguntado ontem, depois do jogo, sobre isso, e ele falou sobre essa volta com muita calma, com muita serenidade, com muita cautela, para que o Cano realmente volte 100% curado, 100% fisicamente, e que seja um jogador ainda relevante, importante no restante da temporada. Sabe quem é esse aí? É o Vitor Hugo, gente. É o cara que chegou aí de 20 anos, que estava no Cascavel do Paraná, na 4ª divisão do futebol brasileiro, é verdade. Mas foi contratado, o Mano também explicou essa contratação, disse que é um garoto que ele aposta, que ele conhece, e que já descobriu outros jogadores assim, e que todo mundo é desconhecido até ficar famoso. Bom, ele tem razão, e eu vou dar esse crédito de confiança ao Mano, eu acho que pelo trabalho que tem feito, né, pelas considerações ponderadas, pelos raciocínios bem embasados e lógicos do Mano Menezes, eu vou dar esse crédito ao Mano Menezes. Né? Não conheço e acho um pouco estranho que um jogador da 4ª divisão possa dar certo no Fluminense, campeão da América hoje. Nada contra o menino, contra o Vitor Hugo, né, que é um volante, mas não é a ordem normal das coisas. Seria normal que ele estivesse num time um pouco acima, na Série B, pelo menos do brasileiro, né, como titular, mas ele era reserva num time da 4ª divisão. Então não faz muito sentido, mas eu acho que o Mano hoje está com bastante crédito para a gente dar essa confiança a ele, né, de que o Vitor Hugo possa ser útil. Tomara, sucesso para ele. Tá aí o Vitor Hugo treinando na segunda-feira de folga do elenco em geral, mas ele e Germancano foram ao CT Carlos Castilho. Mais algumas fotos aí para você, né, apresentadas pela comunicação do Fluminense. Portanto, Vitor Hugo já treinando e certamente daqui 2 semanas contra o Juventude já vai estar em condições, certamente, até de ser utilizado, se for esse o desejo do Mano Menezes. Galera, boa vitória ontem à noite, né? E com participação decisiva, eu acho que já está virando rotina, de um setor que está impressionando pela regularidade. Olha aqui, cara,
nesse perfil aqui do Instagram, né, que é o Por Fora das Quatro Linhas, é esse perfil que eu estou mostrando aqui para vocês, falando sobre o desempenho de Thiago Silva e Thiago Santos no jogo de ontem. Tá? Ontem, juntos, 14 cortes, 3 interceptações, 1 desarme, 73 passes corretos em 82 que eles deram, né? Dá para dizer que é quase 90% dos passes certos, 6 duelos ganhos em 8, né? Ou seja, 75% dos duelos ganhos e nenhum gol sofrido. Para variar. Por que eu digo para variar? Porque com o Thiago Silva no time, o Fluminense não é que tenha sofrido poucos gols até agora no Brasileiro, não. Não sofreu nenhum gol. É um time que não sofreu nenhum único gol com o Thiago Silva no time, no Brasileiro. Na Copa do Brasil sofreu sim. Então não é, tá invicto. Sim, não perdeu, tá invicto, porque ele não estava no jogo contra o Fortaleza, que Mano perdeu, não estava no jogo contra o Vasco, que Mano perdeu. Foram os únicos 2 ali da era Mano no Brasileiro que o Fluminense perdeu. Thiago Silva não estava em nenhum desses 2 jogos. E nos que empatou ou venceu, o Fluminense não sofreu gol, um único sequer. Isso aí estou falando do Thiago Silva. Realmente são números impressionantes. Aliás, sobre gols sofridos, Mano, que agora tem 11 jogos à frente do Fluminense, exatamente o mesmo número de jogos que Fernando Diniz dirigiu no Fluminense. Mano, gente, em 11 jogos fez 21 pontos. Nos mesmos 11 jogos, Diniz fez 6. Entendeu? 21-6. Mano poderia ter conquistado 33, né? Foram 33 pontos disputados, conquistou 21. Diniz poderia ter conquistado 33 e conquistou 6. Essa é a diferença. Com o Diniz, o Fluminense sofria gols em rigorosamente, absolutamente todos os jogos. 100% dos jogos. Em todos os jogos, o Fluminense sofreu gols com o Fernando Diniz. E foram 21 gols sofridos. Com o Mano, foram 5 gols sofridos, nos mesmos 11 jogos. Então, são essas algumas das diferenças. Eu acho que não está difícil entender, né, gente? E outro cara que ontem sobressaiu, né, indiscutivelmente, porque entrou bem novamente e acabou, né, sendo personagem desse jogo, é esse cara aí, né? O Keno, que tinha saído vaiado, contestado, que tinha causado polêmica na comemoração do gol contra o Juventude na Copa do Brasil, um gol que empatou o jogo, mas naquela altura não salvou o Fluminense da eliminação, porque ele botou aquela famigerada mãozinha no ouvido. Ontem fez um belo gol, tinha entrado bem no jogo também, e aí tá comemorando o gol aí com o Mano Menezes no fim da partida e tal. Foi um gol de alívio para ele, um gol merecido que premiou mais uma atuação razoavelmente boa, ou boa, se você quiser considerar assim, na entrada dele. Tinha entrado bem, realmente, não foi só o gol, tinha feito outras jogadas ali também anteriores. Então, gente, o Keno foi, depois do gol, pedir perdão à torcida. Na hora eu notei, né? Na transmissão não comentaram, faltou ali esperteza de alguém. Ele foi fazendo o gesto de me perdoem, depois mandou beijos pra galera, fez assim pra galera, né? Me desculpem e tal. Então estava muito claro isso. E que bom que ele teve a humildade de fazer isso. Eu já tinha gravado um vídeo aqui anterior dizendo que não achei nada tão grave, né, no gesto do Keno, naquela situação de botar a mão no ouvido. E o Mano, assim como eu tinha dito, o Mano falou, bom, ele poderia ter evitado, não foi a melhor coisa, mas a gente tem que entender o jogador, às vezes na pressão, está sendo muito cobrado, não está sendo reconhecido, né? Todo mundo tem as suas questões, as suas pressões, e eu já não achei nada muito grave naquela oportunidade. Mas disse, ele poderia ter evitado, foi um erro. Mas nada para esse troço de quererem mandar embora o Keno. Já queriam cancelar o Keno, né? Então, eu não sou fã exatamente do Keno. Já disse algumas vezes esse ano que, por mim, ele poderia até ter ido embora, né? Não por questão daquela coisa da mão no ouvido, mas sim pelo que não estava jogando. Então, nem faço questão do Keno no elenco. Mas também achava injusto que ele fosse cancelado daquela forma apenas por aquele motivo da orelha. E a gente tem que ser justo nesse momento. O Keno, como reserva, entrando no segundo tempo, tem ido bem. Nos jogos que ele entra, tirando um aí, que eu não me lembro nem recentemente contra quem foi, ele cansou no segundo tempo, cansou rápido, jogou 10 minutos bem, depois mudou de lado, já não ficou bem. Mas assim, na maioria dos jogos em que ele tem entrado, tem sido um jogador útil, tem melhorado, né, as ações ofensivas, tem variado o repertório ali na frente. É um jogador que vai para o enfrentamento contra o adversário. Foi assim que saiu o gol ontem, né? No X1, ele foi para dentro, fez o drible, goleiro poderia ter defendido a bola sim, mas foi um chute improvável, cruzado, sem ângulo. Não é fácil para o goleiro pegar aquela bola do Keno. E foi o gol da vitória, foi o gol realmente que consolidou naquele momento uma situação que não estava muito confortável
E eu gostei, sinceramente, que ele tenha feito as pazes com a torcida e acho que a galera aceitou, né? O que eu li de comentários a respeito é que a galera fez as pazes, a galera concordou, a galera entendeu como um sinal de humildade do Keno e que ele, de fato, está se esforçando e tem entregado um futebol bastante aceitável quando entra no segundo tempo. Galera, o que não é aceitável, né, é a gente, no dia seguinte a uma vitória como essa, ficar lendo por aí, né, e ouvindo debate sobre anulação do jogo. Anulação do jogo. Por conta de um toque do Thiago Silva com a mão na origem, lá no campo de defesa, na origem da jogada do gol contra o São Paulo, o primeiro gol do Cauã Elias. Erro de direito. Mas erro de direito num lance em que o Bandeirinha assinalou a falta do Caleri, num lance em que o Caleri simulou que tinha sido agredido no rosto, quando na verdade nem foi encostado no rosto, num lance em que ele fez falta e ficou pedindo falta e com a mão no rosto, quer dizer, ali ele era passível inclusive de punição. Num lance em que o Thiago Silva, vendo a marcação do Bandeirinha, tocou na bola ali com a mão, só para parar a bola para poder cobrar rapidamente a falta, e que o juiz faz gesto, né? Mesmo depois da cobrança, como quem diz o seguinte, sim, vamos lá, vamos seguir. Ele primeiro tinha dado a vantagem, mas viu, foi avisado que o Thiago Silva tinha tocado na bola e falou, tô sabendo, vamos lá, segue o jogo. Qual é a intenção? Qual é a ideia? É se beneficiar de algo que na verdade, não é uma infração, assim, na real, né? Algo que não beneficiou o Fluminense? Do que se beneficiou o Fluminense com o toque, supondo que o juiz não tenha marcado a falta ali, né? Que o juiz tenha dado a vantagem e depois tenha sido, digamos, iludido pela situação. Que não foi, porque ele foi ao VAR, ele foi avisado, ele viu todas as imagens, ele teve tudo à disposição e manteve a decisão. Do que se beneficiou o Fluminense? Dá para comparar com o lance em que o Vasco fez um gol com 2 toques de mão no mesmo lance? Do que se beneficiou o Verratti naquele lance? Beneficiou-se de matar a bola, dominar a bola com a mão e fazer o gol. Dá para comparar com esse lance do Thiago Silva? Eu não estou nem falando mais de regra. Estou falando de uma questão moral, de uma questão ética, de uma questão de olhar o jogo de uma forma objetiva. O Fluminense se beneficiou desse lance ou foi o Caleri que tentou ludibriar, iludir, enganar o juiz, a arbitragem e o torcedor? O São Paulo quer se beneficiar sendo infrator? É isso que estão propondo os juristas que falam em erro de direito. Estão propondo beneficiar o infrator? Estão propondo punir quem jogou limpo? Quem apenas jogou futebol no lance? É isso mesmo? Faz algum sentido? E faz sentido quando a gente vê tantos absurdos que de fato beneficiam, né, quem faz o gol, o infrator, né, bota a mão dentro de uma área, por exemplo, antes de fazer um gol. Alguém que faz falta na origem da jogada, poderia ter sido falta do Thiago Silva no Caleri, aí eu não estaria falando nada aqui. Se o Caleri tivesse de fato sofrido falta clara, e aí na sequência do lance o Fluminense fizesse o gol, paciência, foi na origem, mas foi falta. Eu já vi muito gol ser anulado assim e não tem jeito. Agora, num lance idiota como esse, uma situação das mais esdrúxulas, das mais insignificantes, o São Paulo quer chorar por causa desse lance mesmo. É verdade? O São Paulo acha que o Fluminense fez o gol porque o Thiago Silva parou a bolinha com a mão ali? Foi por isso que saiu o gol do Fluminense? De verdade? Acho que as coisas estão meio invertidas aí, né? Eu acho que os valores se perderam no meio do caminho. Eu acho que o poste tá mijando no cachorro. Tá, não? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Larga o like, se inscreve. A gente se vê mais tarde. Valeu.